Glória a Jesus, você pode dizer? Glória a Jesus pela nossa vida. Aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Antes da gente começar a ler a palavra de Deus, meditar, quero pedir a você que se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Compartilhe, abençoando outras pessoas. Vamos meditar? Glória a Deus. Está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, e diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, que coisa tremenda o agir de Deus, que palavra maravilhosa. A gente verifica que Jesus, ele estava fazendo a obra do Pai e os discípulos estavam com ele. E ele estava naquela praia, pregando para uma multidão, você pode verificar no capítulo anterior. E num dado momento, em que já era tarde, num momento que necessitava sair dali, ele disse aos discípulos: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, partiram. Foram para o outro lado. Querido, quando nós seguimos a Jesus, que Deus nos convida a passar uma etapa da nossa vida, a passar para o outro lado. Quando chega num determinado momento em que Deus vê que já é chegado o momento de passar para outro nível, para uma outra situação na nossa vida, para um outro patamar, para uma outra obra, para um outro projeto, pense que nunca será fácil. Tenha em mente isso. Tenha em mente que estar com Jesus, ele mesmo disse em João 16:33, é uma promessa. Ele disse: No mundo tereis aflições. É verdade. E ele convidou os discípulos, convocou, disse: Passemos para outra margem. Nessa passagem, querido, apenas uma passagem. Mas que bom que era uma passagem. Que bom. E na viagem, Jesus, deitado ali no barco, sobre uma almofada, em outras traduções falam sobre um travesseiro, ele dormiu e sobreveio uma grande tempestade. Você sabe que tem vários tipos de tempestade. Tempestade de granizo, tempestade de água. Essa aqui, a Bíblia diz que era tempestade de vento. Vento muito forte que as ondas sobrepassavam o barco, já estava se enchendo de água. Você pode verificar aí no YouTube, aqui mesmo no YouTube, barcos enfrentando tempestade, para você ter uma noção do que os discípulos estavam passando com Jesus naquele momento. Só que o detalhe, queridos, é que quando nós estamos passando por determinada situação com Jesus, é lógico
que na situação dessa passagem com o barco, se Jesus estiver no teu barco, é uma outra situação. Tudo dará certo. Não importa como foi o começo, o meio, mas no final tudo dará certo, porque Jesus está no barco. Diferente daquela passagem lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas, em que Jonas ele estava no barco, mas ele estava fugindo da presença de Deus. Ele estava fugindo. Ele não estava sob a direção de Deus, ele não estava seguindo um comando de Deus, uma orientação. Não. Pelo contrário, ele estava fazendo tudo o contrário do que Deus disse para ele fazer. Então, querido, se o seu caso é esse, se você estiver fazendo tudo o contrário do que Deus mandou você fazer, você deve rever. Você deve rever o porquê dessa tempestade, o porquê dessa ventania, o porquê de tantos problemas lhe afligindo. Mas, aqui com os discípulos, foi diferente da situação de Jonas, porque Jesus, ele estava no barco. Queridos, quando Deus, ele permite que a gente passe por situações adversas, que parecem situações tão terríveis, ele tem um propósito. Com certeza. Deus, ele é Deus de propósito. E o que Jesus queria ensinar aos discípulos, eu vejo que, ao menos, duas coisas Jesus queria ensinar aos discípulos. Primeiro, é que, se Deus estiver na situação conosco, tudo vai se sair bem, querido. Tudo vai se sair bem. Tudo vai dar certo. Não importa o momento de aflição, não importa o momento de angústia. Não importa o levante do cão, porque veio uma ventania. Veio uma ventania muito forte. E eles, parece que eles não iam aguentar. Eles mesmos disseram, mestre, não te importa, aqui no versículo 38, não te importa que pereçamos. Ou seja, não te importa que a gente perca a nossa vida, que a gente morra aqui. Talvez, querido, você esteja pensando igual os discípulos. Talvez você esteja achando que Deus não está se importando com você. Talvez você esteja achando que Deus não está se importando se você está perecendo, se você está sofrendo, se você está com medo, se você está apavorado, desesperado. Mas Jesus, ele queria ensinar justamente isso aos discípulos. E Jesus estava deitado num travesseiro. Eu acho muito tremendo isso, querido. Porque através dessa passagem, Jesus, ele nos ensina que nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma tempestade, nem ninguém, nem nada pode tirar a nossa paz. Pode tirar, querido, o teu sono. Jesus, naquela tempestade tão terrível, ele deitou e dormiu. Para demonstrar, ensinar aos discípulos a confiar no Senhor, a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais adversos. Porque, queridos, eles estavam ali fazendo a obra, eles estavam colocando em execução um projeto do céu, quem sabe? De repente, não foi algo que Deus mandou você fazer, mas algo que Deus colocou no teu coração, para a tua família, para a tua empresa, para a tua vida profissional, para a tua vida ministerial, para a tua vida sentimental, pessoal. E você está enfrentando grande dificuldade, ventania, um se levanta daqui, outro se levanta dali. Queridos, é fofoca. Palavras que vêm para entristecer o teu coração, para te colocar para baixo. Parece que todos se levantam contra você, mas não liga não. Não liga não. Não liga, porque se Jesus estiver com você, querido, se você estiver seguindo a orientação de Deus, com certeza essa tempestade, ela vai passar. Essa tempestade vai passar. Porque Jesus, ele demonstrou aqui, querido, que ele tem poder para repreender toda a tempestade, todo o levante do inferno, todo o levante do cão, toda situação contrária. Jesus tem poder para aniquilar.
para derrubar, para destruir, para acalmar. Os discípulos acharam que Jesus não estava se importando. Querido, Deus se importa conosco. Deus se importa. Mas não é por causa do problema, da dificuldade, que a gente vai deixar de dormir, que a gente vai perder a paz. Não. Jesus nos ensina aqui a confiar em Deus. Jesus nos ensina a confiar no Senhor. E Ele enviou o seu Espírito Santo. Ele disse, irei para o Pai, mas enviarei o Consolador. E Ele estará convosco até a consumação de ser. Querido, até a consumação de tudo. O Espírito Santo estará conosco. E qual era o objetivo? Você pode dizer, mas pensar, será que Deus, muitos até mesmo dizem, nem temem a Deus e murmuram e reclamam. Será que Deus gosta de me ver sofrer? Não está ligando para mim? Não está se importando que eu estou sofrendo? Acho que eu vou até mesmo morrer. Não, querido, esse não é o objetivo de Deus. Ele chamou a atenção dos discípulos. Ele disse, porque vocês são tímidos, ainda não têm fé? É isso, querido, que o diabo quer. O diabo quer te intimidar. Ele quer fazer você parar de pregar. O diabo se levanta de uma forma muito sutil, muitas vezes, para você parar de pregar, para você parar de cantar, para você fazer tudo aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer tudo aquilo que Deus te ordenou fazer, querido. Mas o diabo, querido, ele é um perdedor. Ele é um perdedor na vida daquele que busca o Senhor Jesus, na vida daquele que está sob a direção de Deus, na vida daquele cujo barco Jesus Cristo está. E qual era o objetivo de Jesus? Fazer com que os discípulos passassem por aquela situação, vamos dizer, uma experiência. Olha, querido, que naquele barco estavam os discípulos. Pedro estava lá. Pedro, João eram pescadores experientes. Lembra da pesca maravilhosa? Era Pedro, estava aqui. Experientes, querido. Pode perguntar a qualquer pescador experiente. Ou verificar em YouTube as tempestades que eles enfrentam, as tempestades que os pescadores enfrentam no barco. Mas Jesus, querido, demonstrou aqui que só a experiência, que a nossa experiência sem Deus, ela não resolve nada. A tua experiência, todos os teus diplomas, toda a tua perícia, sem Jesus Cristo, ela não vai adiantar, querido. Ela não vai adiantar. Todo o teu dinheiro com os médicos, os melhores planos de saúde, o remédio, sem Jesus, não vai ter solução, querido. Não tem. Jesus, ele repreendeu os discípulos, disse, por que vocês estão tímidos? O diabo quer nos intimidar. Mas nós temos que ter fé, você escolhe. Temos que escolher. Acreditar que Jesus, ele não está nos ouvindo, querendo que a gente pereça. Acreditar que Jesus não está se importando com a nossa vida, ou acreditar que Jesus, ele tem poder. A escolha é sua, querido. Você tem o poder de escolher. E nós vimos aqui o final. Deus é tão bom que ele nos ensina do princípio ao fim. Olha o final, querido. O final foi que eles, sentindo grande temor, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, quem perguntou isso foram os discípulos, que já tinham visto Jesus fazer tantos milagres. Mas Deus, querido, ele sempre tem o poder
o grande poder de nos surpreender. É por isso que eu não desisto de adorar Jesus. É por isso que eu não desisto de pregar. É por isso que eu não desisto de cantar. Porque você está pensando que aí você vai começar, por exemplo, você que está no ministério fazendo a obra de Deus, você está pensando que você vai fazer a obra de Deus começar e o diabo, as pessoas vão dizer, não, olha, eu vou colocar agora um tapete vermelho para te passar, você está pensando que é assim? Não vai ser não, querido, por incrível que pareça. O diabo usa muitas vezes os próprios irmãos. Não foi assim com José? Levantou os próprios irmãos, até mesmo com inveja, contra ele. Olha a situação. Desde o princípio, isso é desde o princípio, o homem não muda, querido. O homem nunca muda, o homem sempre tem a tendência para o mal, para a maldade. Veja o que Caim fez com Abel. Tem gente que se pudesse pegar uma faca e um revólver e nos matar, ele faria. Mas como ele não pode, ele fica agindo por trás. É assim, querido. Nós temos que suportar. Temos que suportar para quê? Para chegar do outro lado. Para chegar onde Deus quer que você chegue. Não deixe o diabo te impedir. Acredite em Jesus. Escolha ter fé em Deus. Não seja tímido. Não se intimide, não deixa o diabo te intimidar, não. Prossegue no teu projeto. Prossegue. Prossegue naquilo que você está fazendo. Não para de fazer. Não para de fazer, porque maior é o que está com você. Maior é o que está comigo. Maior é o que está conosco, querido. Do que o que está no mundo. O diabo usa todos os tipos de pessoas e situações que dê brecha para ele. Ele usa. Sabe que quando os demônios caíram em terra, a Bíblia diz, uns caíram em terra, outros pelos mares, outros pelas águas, né? Demônios provocando pânico de acidente aéreo, naufrágios. Querido, o mundo espiritual é tremendo. Por isso que nós precisamos ter Jesus na nossa vida, no nosso barco, para que a gente possa passar tranquilamente, para que ele venha amenizar, para que ele venha solucionar, nos dar paz. Escolha crer em Jesus. Vamos escolher crer no Senhor. Saia dessa situação de timidez. Saia. Aqui em Belém está uma grande tempestade, muita chuva no momento. Saia, querido. Saia dessa situação que está aí te paralisando, o medo te paralisou. Saia dessa situação. Jesus está com você. Jesus, ele não tem prazer no teu sofrimento, não. Ele não tem prazer, ele não está deixando de se importar com a tua vida contigo, não. Ele não quer que você pereça, não. Mas ele quer que você clame a ele. Ele estava só esperando os discípulos clamarem. Mas ele tinha também um outro objetivo, um segundo objetivo, além de passar para o outro lado, além de chegar no outro lado para fazer grandes obras. Era que os discípulos passassem por experiências. Querido, na vida daquele que serve a Jesus, tudo se torna uma experiência. Toda experiência se torna uma pregação. Se eu fosse falar aqui com você situações que eu já passei, de tempestades, a gente podia dizer, eu costumo dizer assim, a gente ia se abraçar aqui e chorar até de manhã, ou até de noite, eu não sei que hora você está assistindo o vídeo. E como dizem lá no Nordeste, né, que se contar a história, até o jumento chora. É verdade. Querido, mas vamos confiar em Jesus. Vamos confiar no Senhor, porque Ele tem a palavra certa para destruir esse mal que está te afligindo, que está tirando a tua paz. Ora a Deus, clama a Deus, para que você possa dormir um sono tranquilo, para que você tenha paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não, querido. A paz de Jesus, ela te faz sorrir no momento mais difícil. Ela te faz dormir, mesmo em meio a tantas tribulações. Você vai fazer alguma coisa, por exemplo, Mateus 6, ele fala sobre a solicitude pela vida.
Por um acaso você vai poder aumentar um côvado da sua estatura? Ou você pode tornar um fio do cabelo mais preto, mais branco? Missionário, pastor, eu posso. É claro, eu também posso, pintando, mas não é isso, você está entendendo o que Deus quer dizer, né? E ele disse que os fios da nossa cabeça, olha que tremendo, estão todos contados. Eu tenho uma filha, querida, mas eu nunca contei os fios de cabelo da cabeça dela. Mas o meu, Deus, ele contou. Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Esse é o zelo do nosso Pai. Deus, ele tem zelo por nós. Confia na palavra do Senhor. Confia na presença de Jesus. Na presença toda poderosa de Jesus. Acredita nessa palavra. Prossiga que você vai chegar do outro lado. Oh, glória a Deus, como o povo de Israel passou, do outro lado cantou. E até aquele louvor da Pá Cristã, que eu gosto muito. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Ainda vou gravar esse hino, viu? Vou gravar esse hino. Tem muita gente que gosta de me ouvir cantando para a glória de Deus. E eu vou gravar esse hino aqui e vou postar aqui para você, tá bom? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Através dessa palavra, prossiga e receba este alimento para a tua alma, que vai te dar força para chegar do outro lado. A importância que Jesus chegou do outro lado, fez obras de libertação, até expulsaram Jesus, não queriam nem ouvir Jesus falando, mas é assim mesmo, querido. O que importa é Deus na nossa vida. O que importa é o projeto que Ele tem na nossa vida, que não será frustrado. Receba a sua vitória, receba essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, que você durma o sono do justo, que você durma o sono tranquilo, porque Deus acalma toda a tempestade na tua vida, nesta hora, pelo poder desta palavra. No nome do Senhor Jesus, amém.